Meu nome é Tiago Lopes, eu sou doutor em psicologia, especialista em autismo, desenvolvimento infantil. Tenho trabalhado muito atualmente, poucas pessoas acabam sabendo, mas tenho trabalhado muito atualmente com infância tardia, adolescência e adultos também, tá? Com autismo e outros transtornos de comportamento. A imensa maioria das pessoas que eu estou atendendo hoje são com um transtorno grave de comportamento. Esses aqui são alguns dos meus gráficos favoritos. Eu vou dar zoom para vocês verem melhor, mas é o seguinte: todo tratamento, gente, ele tem que acontecer em múltiplos ambientes, porque se instala dinâmicas que reforçam os comportamentos daquela pessoa com TOD. O transtorno opositor desafiador, ele tem uma dinâmica própria. Então, esse tipo de dinâmica, ela é descrita na terapia cognitivo-comportamental para todos os transtornos de saúde mental que são tratados por TCC. E o TOD tem as suas próprias dinâmicas também, tá? Então, aqui, eles descrevem um ciclo coercitivo que reforça e proporciona mais escalonamento dos comportamentos agressivos. E vou olhar etapa por etapa com vocês. Isso aumenta a chance desses comportamentos agressivos continuarem acontecendo no futuro, porque eles estão sendo reforçados. E aí a gente entra numa armadilha do reforço. Porque dá certo, ele usa de novo. Só que isso não é só para a criança, para o pai também. Você vai ver que os pais também são reforçados em várias partes desse sistema aqui. E porque a criança está sendo reforçada e o pai ou a figura de autoridade também é reforçada, é que esse ciclo se mantém e se intensifica. E que reforça os dois polos frequentemente ao mesmo tempo, que é uma disciplina agressiva e coercitiva casado com inconsistência nessa disciplina. É muito comum que as figuras de autoridade que lidam com crianças com TOD variem entre os dois polos, entre ser pouco consistente com as regras, quando ele não está conseguindo ou não está disposto a encarar a briga, mas quando encara, ele ser muito assertivo, até agressivo. E isso é explicado nesse ciclo aqui. Deixa eu fazer o seguinte, vamos dar um zoom. Deixa eu partilhar minha tela para vocês verem do jeito que está aqui. Ó, seguinte, eu dei zoom aqui só para facilitar de vocês verem, tá? Então, ó, só lembrando, ó, começa aqui, vai passando etapa por etapa, volta até lá em cima e começa de novo. Tiago, mas está em inglês. Sim, mas eu não consegui. ChatGPT traduz mal isso aqui, fica ruim, eu vou falar e vou traduzir eu mesmo, tá bom? Então, é o seguinte, como é que é esse ciclo inicial aqui? A figura de autoridade, eu vou falar os pais para poder ficar mais fácil. Imagina que é uma figura de autoridade. Pode ser na escola, pode ser o professor de educação física, pode ser em qualquer outro lugar que tenha figura de autoridade e que esse ciclo se reproduza, porque esse ciclo se reproduz em outros ambientes onde tem figura de autoridade e que ele se oponha. Mas geralmente a figura de autoridade, vamos dizer, a mãe chega e fala, dá uma instrução: menino vai tomar banho. O que que a criança faz? Ele não segue a instrução. Ele pode resmungar, ele pode fazer de besta, mas ele não faz o que ela pediu. Geralmente, quando a gente dá uma instrução e a criança não segue, a gente chega uma hora, se eu preciso realmente fazer aquilo, eu escalo o meu comportamento. Eu falo mais firme, eu aviso, vamos, vamos, vamos. É a última vez, cara, já te avisei. Vamos, né? A gente avisa. Então, se eu for da educação positiva, meu amor, você está contrariado. Mas, de certa forma, ele vai escalar, ele vai tentar um comportamento que seja mais eficiente. Psicologia positiva funciona o tempo inteiro, não, viu, gente? Quem está acreditando nisso aí está enganado, abobrinha. Mas, enfim, vamos embora. Vamos fingir que não é, vamos fingir que esse não é o tema, não, tá? Essa é uma opinião, mas baseada em várias situações. Mas, enfim,
O pai escala, fala mais firme, chama atenção. O que que a criança faz? Ela contra-ataca. Só que ela não contra-ataquinho, ela contra-ataca pra caramba. Aqui já acontece a primeira escalada dele. Então, o pai fala: Não, vamos, cara, vamos, tem que tomar banho. Quando responde, geralmente é: Eu não vou tomar banho, você só fica mandando em mim, toda hora você me interrompe, você quer me atrapalhar o jogo, eu tô no meio do meu jogo. Então, escala esse comportamento dele, o contra-ataque é desproporcional. O contra-ataque é desproporcional. O que que acontece com a figura de autoridade? Se naquele momento, aquele comportamento não é tão importante, ou ele não está disposto, ou ele está cansado, ou ele já está achando que está difícil, ou ele não quer comprar briga naquele momento, o que que ele faz? Ele abandona a demanda dele. Ele retira, ele deixa para lá. Ai, que saco, você também só briga. Não, então faz o que você quiser e sai. O que que acontece? Isso reforça o contra-ataque agudo da criança com TOD. Por quê? Quando eu grito de forma desproporcional e brigo de forma desproporcional, às vezes ou frequentemente a figura de autoridade cede. Só que isso também reforça o pai ou a figura de autoridade. Por quê? Porque quando ele suspende a demanda dele e deixa para lá, a criança também suspende o ataque, pelo menos temporariamente. Então isso reforça também, porque se eu não estou querendo comprar briga, se eu estou cansado, se eu estou de saco cheio, se eu já não quero mais saber, o que que vai acontecer? Eu vou deixar para lá e ele vai parar de brigar. E eu vou ter paz. E de vez em quando a gente só quer paz. Só quer paz, tá? Então, isso reforça os pais. Então, vocês estão vendo aqui, ó, os pais também são reforçados quando eles deixam para lá. Só que chega uma hora que o meu menino já é o segundo dia que ele não está tomando banho, ele já está fedido. Eu já não aguento mais esse menino adolescente, já é um bicho fedido, no normal. 2 dias sem tomar banho, aí que está fedido mesmo. Aliás, homem já é um bicho fedido. Adolescente, mais ainda. Se 2 dias sem tomar banho, imagina. Tô brincando, viu, gente? Não é pra ser assim, não. Mas... Aí o que que acontece? Chega uma hora, ou é algo que eu realmente tenho que fazer, a figura de autoridade vai de novo mandar ou pedir que a criança faça o que ela tinha pedido anteriormente e ela gritou para não fazer. O que que vai acontecer? A criança não vai seguir de novo. Só que da outra vez que não seguiu, o que que aconteceu? O menino contra-atacou. Então, ao invés dele só escalar normalmente, só brigar falando mais ou menos bravo, o pai vai escalar o comportamento dele de forma muito mais intensa, igual o menino fez no contra-ataque. Então, às vezes chega até a agressão física, ameaça, ameaça verbal. Só que o que acontece? Quando ele bate de frente, pegando pesado, às vezes ou muitas vezes a criança acaba cedendo. E isso reforça o comportamento mais agressivo por parte dos pais. Então a gente fica num ciclo. Pede, ele não faz. Se eu insisto, ele quebra o pau de forma desproporcional. E aí, muitas vezes eu acabo abandonando porque eu não aguento mais briga nessa casa. Daqui a pouco eu vou lá, peço de novo. Ele vai lá e ignora ou enrola ou acaba não fazendo de novo. Acaba que eu percebo que só faz quando eu quebro o pau, ou quando eu ameaço, ou quando eu parto para uma agressão. Então, já que ele só faz com agressão, então toda vez que tiver que fazer, eu já vou logo para agressão. Então é muito comum você ter esse ciclo que da mesma relação parental você tem negligência em certos momentos e agressividade em outros. Só que o que que isso faz acontecer? Isso acontece, aí acontece o seguinte:
Deixa eu avançar aqui para o próximo slide. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausinha e aí nós vamos olhar como é que fica a relação parental depois disso aqui, tá? Então, ficou clara essa dinâmica, gente? Eu brigo, o menino não faz. Eu insisto, ele quebra o pau de forma desproporcional. Eu não tô para briga naquela hora, deixo para lá. O que que ele aprende? É só quebrar o pau que eu não preciso fazer o que eles estão pedindo. Só que tem hora que eu tenho que pedir, só que eu descubro que ele só faz quando eu quebro o pau para rachar. Então, quando eu preciso que ele faça alguma coisa, eu já chego dois pés no peito. Então, vira um ambiente conflituoso, que ele aprende que eu só recuo quando ele dá dois pés no peito, e eu aprendo que ele só faz quando eu dou dois pés no peito. E eu sou reforçado porque quando eu deixo para lá porque ele tá bravo, ele acaba fazendo mais frequentemente, porque quando ele fica bravo e briga, ele acaba muitas vezes recuando a autoridade do outro. Tá? E eu acabo sendo reforçado em recuar minha autoridade porque eu consigo cessar o conflito temporariamente.